E olha, não há dúvida que um ambiente organizado muda a energia, tanto dos lugares quanto das pessoas que estão nele. E para te ajudar a ter uma casa mais organizada, eu vou conversar agora com a Sheila Cardoso, que está ao lado da Michele. Ainda não está, mas já está aparecendo aqui na tela para a gente, porque ela tem dicas bem importantes de como deixar os ambientes mais gostosos, mais organizados. Oi, Sheila, boa tarde! Oi, Bruna, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A Michele já vai aparecer, porque nós pensamos assim, quais são aqueles cômodos, os ambientes na casa que dão mais trabalho, né? Para deixar tudo organizado. Um deles é a cozinha, por isso que a gente está invadindo a cozinha da Michele aqui, que é personal organizer, né? Já está conosco, Michele, como que nós podemos começar? Qual é o ponto de partida para deixar tudo organizado na cozinha? Boa tarde. Então, boa tarde, pessoal de casa. Sempre que vocês me ouvirem falando de organização, duas coisas são bem importantes. A quantidade, porque muitas vezes a gente tem mais coisas do que a gente precisa e acaba só ocupando espaço e a gente não usa. E outra coisa é a visibilidade, a gente precisa ver tudo que tem. E ainda tem uma terceira que é a praticidade. Então tudo precisa estar muito prático, muito à mão, para que facilite tanto a gente utilizar como a gente organizar e manter a organização. E eu já vi que você já deixou separado aqui, vou pedir para o Almir mostrar pra gente, as louças, né? Como que a gente pode organizar as louças dentro dos armários para otimizar espaço? Isso, justamente isso aqui é para otimizar espaço, porque se a gente deixa todo aquele peso, fica difícil de pegar o prato embaixo. E os armários, muitas vezes, eles têm muita altura e a gente não consegue utilizar. Então, esse aqui é um tipo de organizador que vale a pena investir, porque ele separa e a gente consegue pegar as coisas com praticidade. Então, tem esse aqui que ele fica no cantinho. Tem assim que eles são um pouquinho maiores, para aqueles pratos maiores, né? Tem alguns que são expansíveis também. Esse aqui eu acho bacana porque a gente empilha os pratos um dentro do outro e na hora que a gente precisa usar, fica difícil, né? Tem que tirar tudo. Então esse aqui é um organizador que é bem prático porque a gente consegue tirar o de trás sem precisar tirar aquela pilha. O importante é na hora de comprar um organizador desses que a gente veja se a gente tem essa profundidade no armário, porque às vezes a gente vai comprar, chega ali e não consegue colocar. Então sempre ver primeiro os espaços que a gente tem, mas tem várias coisas que vale bastante a pena a gente investir para otimizar esse espaço. Melhor do que muitas vezes ter que estar fazendo um armário novo, colocando prateleiras, né? Então essas coisas assim facilitam bastante. Michele, outro desafio na cozinha são os alimentos, principalmente os alimentos que a gente já tem os recipientes abertos. Eu vi que você já deixou separadinho. Sim, deixei algumas coisas gente, aqui. né? Não tem nada pior do que aquele amontoado de sacolinha, de saquinho, e principalmente porque eles entram bichinhos, né? O bichinho sempre dá um jeito e a gente acaba estragando o alimento. Então eu dou preferência para esse tipo de pote aqui, que ele é hermético, né? Ou seja, ele veda super bem, ó. Você vê que é até difícil de abrir. Então, e o alimento ele fica visível, a gente consegue ver tudo que tem. Eu sempre dou preferência para potes transparentes. Quadrados sempre é melhor do que redondo para otimizar espaço. E esses aqui principalmente porque eles encaixam um no outro, né? Então, além da gente conseguir ver tudo que tem, a gente otimiza espaço dessa forma. Tem gente que guarda os alimentos naquele gavetão. Então, esse aqui também é bacana porque a parte de cima dele é transparente. Então, a gente, se for farinha, as coisas assim que a gente não consegue identificar, a gente pode colocar uma etiquetinha, né? Colocar de repente embaixo o prazo de validade. Mas esses alimentos que a gente usa bastante assim no dia a dia, é tranquilo deixar assim. Pra gente encerrar essa nossa participação, só vou pedir pra Michele mostrar rapidinho aqui os eletros, né? Porque nem sempre a gente tem espaço pra deixar todos dentro de um armário. Dá pra deixar em cima da bancada? Dá, principalmente aqueles que a gente utiliza no dia a dia. Em cima da bancada ele vai acabar sujando um pouquinho mais? Vai, mas ele precisa estar prático, senão a gente acaba não usando. E aqueles que a gente usa só de vez em quando, então a gente dá prioridade para aquele armário mais fundo, que a gente não tem tanto acesso, ou mais alto. Mas esses do dia a dia que é bacana a gente ter sempre por perto, sempre à mão. Sempre à nossa vista. Então tá certo. Bruna, por enquanto são essas as dicas para você que está nos acompanhando manter a sua casa organizada. Olha, tem coisa que eu vou ter que fazer lá na minha casa que eu já ouvi aqui da Michele, hein? E agora ela traz sugestões para uma parte bem importante, o quarto. Sheila, pelo amor de Deus, por onde a gente começa?
Ai, pois é, né? O quarto é o nosso local de descanso, então não dá pra ser aquela bagunça, senão a gente não descansa, né? Principalmente nós mulheres. A gente vê uma coisa fora do lugar e a gente já pensa, ai, poxa, tenho que organizar. Por isso nós invadimos o quarto da Michelle e olha o quarto da Michelle aqui, super organizadinho. Michelle, fala pra gente começar pelas camisas, pelos cabides, pelas calças. Como que a gente organiza? Então, a primeira coisa, como eu já falei antes, né? Quantidade. A gente precisa ter dentro do nosso guarda-roupa aquilo que a gente usa. Nada de pilha escondida atrás, nada daquela roupa que a gente talvez vai voltar a usar, né? Então, sempre quantidade, aquilo que a gente usa. Para quem tem possibilidade de ter espaço, o cabide é sempre melhor. É sempre mais fácil da gente visualizar, da gente encontrar tudo que precisa. Eu opto por cabides, esse tipo de cabide aqui ele é mais fininho, é um cabide de veludo, que a roupa não escorrega e ele otimiza bastante o espaço. Às vezes tem gente que tem pouco espaço, mas tem aquele cabide de madeira, aquele cabide maior, acaba perdendo espaço ali, né? Então esse cabide aqui, ele é ótimo para isso. Nesse caso aqui, o meu guarda-roupa ele é o meu e do meu esposo junto. Então eu deixei as coisas dele de um lado, as minhas do outro, sempre categorizando o tipo de coisas para ser mais fácil de encontrar. Aqui também tem algumas coisas que a gente vai adaptando. Essas cestinhas aqui, por exemplo, são coisas que a gente normalmente usa na cozinha. Certo. E como eu não tenho tantas gavetas aqui, eu utilizei essa cestinha. Porque aí eu consigo ver tudo que eu tenho também. E essa cestinha é com camisetas? Essa aqui tem camisetas, curta, manga longa. Se eu tivesse uma pilha desse tamanho aqui, ó, primeiro que ela nem caberia, né? E depois a gente pega uma e acaba bagunçando tudo. Então aqui é uma forma de eu conseguir ver tudo que eu tenho, eu tiro uma e consigo ver o restante. Ótimo. Tem outra coisa também que é da cozinha que eu adaptei aqui. Vamos ver se ele consegue chegar desse ladinho aqui pra gente mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é um organizador de cozinha também, ó. Eu coloquei aqui os cintos, porque aí o meu marido pega as bermudas dele aqui e já fora de onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. A gente já deixa tudo mais à mão. Outra dica que talvez seja bacana também, que o pessoal às vezes não sabe, colocar a calça no cabide infantil. Porque aí não fica aquele negócio do cabide, da calça caindo para um lado, caindo para o outro. Sempre uma peça por cabide, tanto nas roupas aqui de cima quanto nas calças, sempre uma peça. Não dá para ser aquela história de amontoar 2, 3 calças não, no mesmo porque a de baixo a gente sempre acaba não usando. As calças a gente coloca assim, ó, ela fica toda bem certinha. Sempre essa parte da calça aqui pro lado de dentro. Então o lado que você visualiza, ele tá sempre bem retinho, sempre bonitinho. E a gente consegue ver tudo que tem. Michelle, e roupa de cama, roupa de inverno, né, de outras estações, toalhas. Eu vi que você tem tudo organizado na parte de cima. E, aliás, usando... como que chama o nome? Caixas organizadoras mesmo, né? As toalhas, como eu tenho o banheiro aqui já na saída, a gente coloca as toalhas aqui, porque daí eu já pego e já vou pro banheiro. Então tem que ser prático também, né? Roupa de cama, só aquilo que eu realmente utilizo. Eu não tenho uma quantidade muito grande. E aqui eu uso as roupas de inverno, que a gente não está utilizando naquela estação. Então eu tirei uma caixa aqui para mostrar para vocês como é que a gente organiza. Eu dou preferência para uma caixa que ela tenha esses furinhos, né, para a roupa poder ventilar. A gente fala no respirar, né? Isso. E aí também, ó, tudo da mesma forma que eu coloquei as camisetas, porque se eu precisar de uma peça dessas aqui, eu consigo ver todas, não colocar uma empilhada em cima da outra, né? Tem gente que tem aqueles sacos a vácuos também otimiza bastante o espaço. Eu gosto de manter assim. Vou te dizer, Bruna do céu, depois que eu vim aqui na casa da Michelle, tô vendo que, olha, eu vou ter que fazer uma revolução na minha, tá? Porque ela é super organizada, tá tudo lindo, maravilhoso, impecável e eu tenho uma bagunça lá em casa. Uma última pergunta. O que a gente faz com o marido, hein? Que larga a toalha em cima da cama, que deixa algo jogado assim no chão, hein, Michelle? A gente precisa facilitar a vida deles, né? Então essa questão da toalha, a gente tem que deixar, às vezes não vale a pena ficar reclamando, tem que mostrar sempre o benefício. Na questão da organização, eu sempre priorizo as coisas dele, para não ter esse problema de ficar onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. Então se você perceber aqui, a primeira fileira é a dele, as primeiras roupas são a dele, na gaveta a primeira é a dele, porque aí ele não precisa ficar procurando. Eu já sei, para mim é mais fácil, então para ele tá sempre mais prático. Tá certo, então obrigada, tá, Michelle? Eu que agradeço. Bruna, a gente sabe, né, que só muda o endereço, todos eles têm uma certa dificuldade aí para encontrar as coisas dentro de casa, não é verdade? Eu volto contigo aí no estúdio do Ver Mais. Sheila, ó, entregando
entregando o maridão assim no ar. Mas eu vou dizer, o meu marido ele é até organizado, não posso reclamar. Mas a organização do jeito deles, né? Que não combina muito com a nossa. Então, tudo bem, né? Mas vamos levando, a gente deixando as coisas mais práticas, é mais fácil ainda para eles se encontrarem. Obrigada, tá, Sheila?